E aí, gente? Renato Portaluppi em mais uma entrevista. Ele deu duas em São Paulo e agora deu mais uma no RS. Para o Duda Garbi, um assado para Renato Portaluppi. A gente separou 3 partes dessa entrevista de quase 2 horas, muito boa, de muita resenha, chopp, churrasco, Renato em alto astral, mas também falando algumas verdades que a gente vai te colocar depois da vinheta. Deixa teu like, se inscreve no canal pra gente falar de um assado para Renato Portaluppi. Um compilado do que disse Renato ao Duda Garbi depois da vinheta. Bom, gente, Renato Portaluppi, sua entrevista ao canal do Duda. No link fixado no primeiro comentário, você passa no canal do Duda, dá aquela moral, deixa o like e olha um assado para Renato Portaluppi no programa de 2 anos do fenômeno Duda Garbi. E foi bom demais, tá? A gente vai te trazer aqui pro vídeo não ficar muito extenso 3 partes que eu achei muito boas dessa entrevista. Começamos quando ele fala de reforços. Vamos lá. Renato, abre aspas, a gente precisa de jogadores com características diferentes dos que já temos. Isso tudo eu falo para o presidente. Eu sou chato? Sim, muito chato. Se a gente quer brigar pelo brasileiro, eu preciso desses jogadores. Eu sempre dou a lista para eles. Ah, mas não temos condições. Mas temos o Celso Rigo. Fecha aspas. Renato em entrevista ao Duda Garbi. Gente, isso aqui são palavras do próprio técnico Renato Portaluppi. Não sou eu que estou falando, foi ele que disse. Ele disse. Ele deixou claro. Ele foi contundente. Isso tudo eu falo para o presidente. Eu sou chato? Muito chato. Se a gente quer brigar pelo Brasileirão, eu preciso desses jogadores. Eu sempre dou a lista para eles. Ah, mas não temos condições. Mas temos Celso Rigo. Tipo, colocando que o Celso, o tio do arroz, do prato fino, já deixou claro, e deixou mesmo, que está disposto a ajudar o Grêmio a contratar quem precisar. Aí continua, e aí a gente vai para uma outra parte da entrevista. Continuando nesta mesma toada, abre aspas, se a gente quer brigar pelo brasileiro, eu preciso desses jogadores. Eu sempre dou a lista para eles, disse Renato Portaluppi. Nenhuma outra, ele voltou no assunto, né? Aí, agora uma descontração, tá? Renato Portaluppi e seleção brasileira. Sim, Galvão, é lógico que eu ainda penso em seleção brasileira. Foi por um tropeço do Andrés naquela bola que talvez tenha perdido a vaga para repor o Tite. Mas o treinador que se garante tem que pensar nisso. Renato respondendo ao vídeo de Galvão no Duda Garbi. Para quem não viu, e você vai ver porque o link vai estar aqui, você vai ver o vídeo e vai lá ver. Galvão Bueno mandou um recado pro Renato. Na época que o técnico ainda era o técnico do Flamengo, ele vai à final da Libertadores e acaba perdendo pro Palmeiras, num erro que o Andrés Pereira, que hoje já está na Inglaterra novamente, ele vai sair jogando, escorrega, dá o contra-ataque pro Palmeiras e o Palmeiras mata o jogo, ganha o título. E aí o Galvão disse no vídeo que mandou pro Renato, no programa do Duda, que ele era o favorito para a seleção brasileira e que o próprio Galvão Bueno já tinha indicado o Renato Portaluppi para ser o substituto de Tite. Mais ou menos nesta toada. Nesta mesma entrevista,
Renato continua conversando e continua, pai, conversa daqui, conversa dali, muita resenha. E ele diz que gerir um grupo de 28, 30, 32, 35 atletas é para poucos. E tu conta nos dedos o técnico do futebol brasileiro que conseguir fazer isso. Tipo, gerir um grupo sem ter rixa, sem ter jogador mimado e tudo. E aí ele fala sobre Suárez. E aí ele arregaça. Ele fala que o uruguaio chega antes e sai por último, comprometido, não gosta de perder nem rachão, treina, focado. E aí tem alguns garotos que querem ir pro treino, querem que o treino termine rápido para poder ir pro shopping e tal, e pá. Daí ele chega pros garotos e diz, olha, se espelhem nesse cara aí, ó. Vocês estão jogando com um dos maiores do mundo. Se espelhem nesse cara. Ele falando de Suárez. Em outra parte da entrevista, ele recebe também um vídeo de Walter Kahneman. Aí o Kahneman dá uma zoada nele. O Duda pergunta se como é que é a situação, como é que é a resenha com o Kahneman. E aí o Renato comenta que, pô, eu tiro o Kahneman toda hora, fico de zoação com ele, pô, o argentino é foda, comprometido. Algumas partes da entrevista que a gente separou para você aqui em nossas palavras. Mas se você quiser ver na íntegra, o link tá aqui no comentário. Renato falou dos reforços, disse que precisa de reforços, disse que é uma honra treinar o Grêmio. Com o Paulo, com o Antônio, que é o vice-diretor, com o Luiz Wagner, que é o executivo, a gente tem trocado bastante ideias. A gente quer muito brasileiro. Nós vamos focar no brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. Não, sem dúvida. É notório muito difícil. E você vê que todo jogo é uma decisão. Não é só para o Grêmio, não. Para todos os clubes. É só ver o nível do Campeonato Brasileiro hoje em dia. Concordo muito contigo. E aí você precisa ter um grupo forte para você poder brigar pelo título. Então, eles sabem das necessidades que eu tenho conversado. Eles estão de acordo. Necessidade de jogadores que eu preciso em determinadas posições para a gente realmente brigar. Não adianta a gente falar assim, nós vamos brigar, mas você tem que ter grupo. Aí você vai me perguntar, mas o grupo do Grêmio é o suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro? Para ganhar, não. Para ganhar, não. Entendeu? Para ganhar, não. A gente precisa de jogadores com algumas características diferentes dos jogadores que nós temos. Isso tudo eu falo para o presidente. Eu sou chato, muito chato com ele. E eu adoro o Guerra. Eu adoro o Paulo, o Antônio. E eu falo para ele mesmo, olha, é isso aqui. Agora é com vocês. Eu entendo a situação financeira do clube. O Guerra, mas nós temos o Rigo aí também para isso, entendeu? Entendeu? Eu entendo por ele. Sempre foi um grande profissional. E uma admiração, assim, ó. Narrador como ele tá para nascer. Com todo o respeito a todos os outros. Sim, Galvão, lógico que eu penso em seleção brasileira. Foi por um tropeço do Andrés naquela bola, mas eu acho que o treinador que se garante, o Duda, ele tem que pensar em seleção brasileira. Quando cheguei no Grêmio, com 18 anos, o meu objetivo era, lógico, jogar pelo Grêmio, conquistar títulos pelo Grêmio e chegar na seleção brasileira. Um ano depois, com 19 anos, estava na seleção brasileira. Fiquei durante 10 anos como jogador. Então, o treinador que se garante, independente de quem quer que seja o treinador, ele tem que pensar grande. O que é pensar grande? Pensar grande é você chegar no topo. O que é o topo? É a seleção brasileira. O jogador tem que pensar em seleção brasileira e o treinador tem que pensar em chegar numa seleção brasileira. Se vai acontecer ou não, bom, aí é outro departamento. Mas o treinador que se garante... Mas tu sente que tu ficou por isso aqui? Eu sinto que a minha hora vai chegar. Entendeu? Agora, você não pode convocar um treinador ou não convocar um treinador por causa de um tropeço de um título que não veio. Principalmente daquela forma que aconteceu, sim. Entendeu? Eu acho que é o currículo do jogador. Tanto do jogador como do treinador. Para você chegar numa seleção brasileira. Eu continuo trabalhando em qualquer clube que estiver hoje no Grêmio. Nós disputamos 2 esse ano, nós ganhamos 2. O cara vai dizer, mas os 2... Meu amigo, perde para você ver.
Meu trabalho. Mas é muito pior que é fácil. verdade. Até porque todos os clubes grandes no Brasil estavam disputando os campeonatos estaduais. Um clube em cada estado ganhou. Os Mas que aí não vem a ganharam, nossa se conversa, viu. né, Renato? Você já não viu. Aí já vem crise. Aí vem a nossa conversa que nós falamos antes. Quem não ganhou não é fracassado. Porque só ganha um. Cara, E, pô, foi mó resenha, tomou aquela cerveja, ganhou presente. Pô, muito legal a resenha do Duda com o Renato mesmo. Muito legal. Mas tem algumas partes muito importantes, principalmente aquela dos reforços, que ele fala pro presidente toda hora, enche o saco mesmo, que precisa de reforços pra tentar brigar pelo título, brigar por vaga na Libertadores. O Renatão, naquela vibe Renatão. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!